Muito boa tarde para vocês, boa noite. É difícil falar boa noite, ainda tendo tanta luz do sol, tanta que a gente precisa fechar um pouco a janela, senão prejudica a qualidade da imagem. Vocês ouvem bem? Como é que estamos? Temos tido problemas com o áudio, precisamos do retorno de vocês. Assim que for possível, digam se o som está bom, por favor. Muito bom que a gente esteja aqui, que a gente tenha escolhido estarmos juntos nesse final de tarde. É realmente fabuloso que possamos manter essa disciplina. Sem disciplina a gente não alcança nada na vida. Esse costume, esse rito, essa comunhão é muito legal. Ah, que legal, Andréia. Muito obrigado. Muito obrigado que você e a Viviane também. Muito legal saber que pelo menos o nosso som funciona. Sem o som não há como a gente compartilhar, a gente trocar os nossos momentos, não é mesmo? Que assim seja. Hoje vamos continuar a falar da paralisia. É muito bom que a gente fale dessa paralisia. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim foi muito gratificante, foi muito rico. A gente que não organiza muito das falas e vê no decorrer da fala surgirem assuntos tão ricos, eu gostei muito do que foi intuído para as nossas reflexões, para os nossos estudos no momento da última vez. Hoje vamos continuar a falar sobre essa doença básica do ser humano, que é a paralisia. Então, relembrando, o nosso pressuposto é que as doenças curadas por Jesus são as doenças básicas da existência. Todas as outras são decorrências dessa doença mais profunda, dessa doença da alma, dessa doença espiritual, já que entendemos que não pode ter sido à toa que Jesus escolheu a cura dos cegos e dos surdos, dos paralíticos, dos leprosos, dos endemoniados. No encontro passado falamos dos paralíticos, das causas atitudinais, das causas do passado que nos prendem como uma teia e nos impedem de seguir. Muito rico. Mas a paralisia, cujo oposto é o movimento, precisam, para estudar o movimento e consequentemente a paralisia, precisamos pensar os fatores que nos impulsionam o movimento, os fatores que nos empurram de trás para frente e os fatores que nos atraem de frente para trás. Fatores de expulsão e fatores de atração. São esses fatores que a geografia estuda para falar das migrações. Pessoas migram considerando esses dois fatores. Saem dos seus países, das suas regiões, porque lá está ruim, ou porque no lugar para onde eles querem ir está, na visão deles, muito bom. Frequentemente há uma mistura dos dois, mas às vezes prepondera muitíssimo o fator de expulsão. É muito interessante nós analisarmos isso. No nosso encontro passado nós vimos entre o que nos prende muito do passado, e agora
vamos ver o que nos prende no campo dos potenciais, o que nos prende no campo das nossas capacidades, das habilidades, das riquezas que nós temos dentro de nós. Nesse campo, nada como a parábola dos talentos, não é verdade? Talentos hoje são conhecidos como habilidades, capacidades, especialmente usa-se mais essa palavra no campo artístico, mas também no campo esportivo e mesmo no campo profissional, ou seja, riquezas da alma. E pensar a paralisia é nos questionarmos o que nós temos feito com as riquezas da nossa alma. Analise aí em sua vida talentos, capacidades, sonhos que você cultivou, cultiva. O que você tem feito dos seus sonhos e dos seus talentos? A parábola dos talentos é ótima para a gente pensar a respeito disso. De uma forma geral, podemos dizer que trata-se de um fazendeiro, de um sitiante, uma propriedade média, mas muito próspera, na qual, depois de ele ter trabalhado por muitos anos, acumulou uma boa condição e queria viajar. Nesse sonho, nessa vontade de viajar, ele reuniu os seus 3 empregados mais confiáveis, mais antigos, e lhes deu uma grande quantidade de dinheiro. Naquele tempo, na parábola, talento quer dizer uma moeda, e uma moeda de alto valor. Tão alto que hoje nós poderíamos equivaler a algumas milhares das nossas moedas. Então, para o nosso exercício aqui, trazendo para os tempos de hoje, nós podemos dizer que aquele senhor, antes de viajar, o senhor das terras, antes de viajar, aquele proprietário, reunindo esses 3 servos, esses 3 empregados mais ativos, de maior confiança dele, ele deu para um deles 50 mil reais. Vamos equivaler hoje a 50 mil reais. Para outro, ele deu 30 mil reais. Para outro, ele deu 10 mil reais. Diz Jesus, a cada um de acordo com a sua capacidade. Para nós que sempre nos revoltamos de algumas pessoas terem tantas coisas boas e outras não serem tão providas de recursos familiares, recursos sociais e mesmo talentos artísticos, esportivos, Jesus já deixa essa frase, a cada um de acordo com a sua necessidade e capacidade. Ou seja, nenhum dos talentos é distribuído à toa. O senhor da fazenda, que nesse caso claramente simboliza Deus, entregou os talentos a seus empregados, que claramente somos nós. Então os nossos talentos têm uma origem. Nossos talentos vêm de Deus. E combinou esse fazendeiro que depois da viagem, ele iria viajar por poucos anos, quando voltasse da viagem, ele chamaria os 3 para prestar contas. Assim foi e assim fez. Viajou por alguns anos, na volta, chamou os 3 empregados, começando pelo que tinha mais recebido. Lembremos-nos
que aquele que mais recebeu é aquele que tinha mais capacidades, mais possibilidades. Esse apresentou-se ao Senhor dizendo assim: Senhor, aqui estão os seus 50.000 reais. Eu, porém, negociei com o seu dinheiro e obtive mais 50.000 reais. Então, aqui está os 50.000 que o Senhor me deu e aqui estão os outros 50 que eu fiz negociando o seu dinheiro. O sitiante, o fazendeiro, se espantou, disse para ele: bom servo, tu que foste bem no pouco, mais lhe será dado. Aí entra mais uma fórmula fantástica para outro dos dilemas humanos, que é a prosperidade. Tanto queremos a abundância e não percebemos a riqueza dessa máxima de Jesus, que fala: quem quer o muito precisa ir bem no pouco. Não é rico isso? Analisem aí com vocês. E assim foi com o segundo servo também, que tinha recebido 30.000 reais. Apresentou ao Senhor os 30.000 que ele tinha deixado com ele, e mais 30.000, porque também negociou com o dinheiro do patrão. E o patrão deu a ele exatamente o mesmo elogio que deu ao de 50.000, apesar de com o primeiro servo ele ter recebido mais do que com o segundo. E isso é também muito simbólico, porque quer dizer que Deus, no caso, relativiza os ganhos das pessoas às suas próprias condições, às suas próprias habilidades e necessidades. Diferente das nossas escolas, que tem um padrão absoluto para todas as pessoas, Deus avalia cada um de acordo com as suas capacidades e suas necessidades. E disse para esse segundo: bom servo, foste bom no pouco, mais lhe será dado. A essa altura, imaginamos nós, o terceiro servo começou a tentar se esquivar, como se pudesse sair dali, diria-se hoje, de fininho, às escondidas, sem que ninguém percebesse. Mas o patrão não se deixou enganar e o alertou: agora é a sua vez, venha cá você. E ele, cabeça baixa, relutante, emudeceu, acabando por falar: patrão, deixa-me ir até ali pegar o seu talento que eu deixei sob uma pedra. E eles dali viram que isso aconteceu mesmo. Ele levantou uma pedra pesada, cavou debaixo da terra pesada, encontrou um saco de tecido muito grosso, muito bem amarrado. Teve dificuldade para desamarrar aquele saco, para arrancar de dentro daquele saco o talento que ele recebeu. Tanta dificuldade quanto teve para arrastar a pedra, para cavar o buraco. E finalmente, depois de tanto esforço, ele apresentou aquele talento que, na nossa comparação, equivaleria a 10.000 reais. E entregou ao patrão, dizendo: patrão,
eu sei que o senhor é muito rigoroso, eu sei que o senhor ceifa onde não plantou, por isso enterrei bem enterrado os seus talentos, o talento que o senhor me deu, para poder ressarci-lo conforme o planejado quando o senhor viesse. Eu não sei vocês, eu me identifiquei demais com esse terceiro servo, esse terceiro empregado, porque o dinheiro era do patrão. Como é que ele poderia se aventurar a negociar? A palavra negociar é muito interessante porque nos sugere negar o ócio. Ou seja, abrir mão do comodismo, buscar a atividade, o movimento, vencer a paralisia, que é o nosso tema. Não é? Negar o ócio é a própria cura do paralítico. Nesse caso, não apenas por deixar vencer as tendências da inércia, mas também de buscar a sua realização, a realização dos seus talentos, a realização das suas capacidades. O patrão, é claro, não gostou do que disse esse servo, não por acaso aquele que tinha recebido apenas um talento, aquele que menos tinha possibilidades, capacidades, e chamou de servo mau e inútil. E perguntando por que ele tinha feito aquilo, ele disse que teve medo. Medo é um tema fantástico para nós estudarmos. Medo é uma força universal. Todos nós somos herdeiros dos animais, assim, para isso conflui a teoria da evolução da ciência de Darwin e também a revelação dos espíritos, que fala que nós viemos do átomo ao arcanjo, passando por todos os reinos, o último dos quais o reino animal. Então nós somos herdeiros do reino animal, que tem como mola mestra do comportamento animal é o instinto de conservação, e dentro do instinto de conservação, a essência do instinto de conservação, é claro, é o medo. E o medo é uma ferramenta preciosa para a nossa conservação, para a manutenção da vida. Um ser humano sem medo nenhum, uma criança pequena, um louco, correm muito risco ao fazer qualquer atividade simples, como atravessar uma rua. Sem medo, praticamente não se consegue manter uma vida. Mas o medo dos animais é diferente do medo do homem, porque o medo dos animais é o medo objetivo. Quando existe um perigo, aquele medo aparece e faz o ser contornar, superar aquela situação de medo. No homem, porém, esse medo se subjetiva. A pessoa passa a enxergar situações ameaçadoras onde elas de verdade não existem. E conforme ela se vê cercada de adversidades, de adversários, de contrariedades, de contrários aos seus desejos, ela se paralisa. É o que em psicologia se chama de persecutoriedade ou mania de perseguição, que hoje está na raiz dessa inundação de teorias da conspiração, que vem problemas, vem armações, vem conspirações em tudo, por toda parte, fazendo com que as pessoas se paralisem de tantos poderes, imaginando a vida como um grande cenário ou como um terrível
campo minado, onde qualquer movimento pode nos fazer pelos ares. Esse medo humano, que se aproxima muitas vezes do pânico, uma doença muito importante, que precisa ser tratada, especialmente as doenças mentais precisam contar com a confluência da ciência e do espírito. Então, psiquiatria, psicologia e o atendimento espiritual, porque esses estados mentais atraem forças doentias também. Esse medo precisa ser enfrentado. E uma das formas de enfrentar o medo, enfrentar a paralisia, uma das formas de se curar da paralisia, complementar aquela que nós falamos antes, que é se libertar do lixo espiritual que nós vamos acumulando ao longo das vidas, é movimentar os talentos. Uma das maneiras de curar a paralisia é pela movimentação dos talentos. Ah, mas e o medo? Enfrenta-se o medo. Mas como enfrentar o medo? O medo precisa ser enfrentado com pequenos enfrentamentos. Você, como nós sabemos, a escola, todos os processos educativos, desmembra uma habilidade em etapas em etapas mais fáceis, para que o aluno possa ir enfrentando essas pequenas dificuldades que vão se avolumando, que vão crescendo, até que contemple a totalidade da habilidade que vai precisar ser feita. Por exemplo, para fazer uma frase, a criança precisa aprender a fazer palavras. Para aprender palavras, ela precisa aprender a fazer letras. Para aprender a fazer letras, ela precisa aprender a fazer ondinhas e bolinhas. Até que ela vai chegar às frases, aos períodos, às composições ou redações. Então, a pedagogia vai desmembrando o conteúdo de alguns ensinamentos e isso também acontece conosco. Nós também precisamos desmembrar, não nos paralisar, nem fazer o que é temerário, querer fazer uma coisa que a gente nunca fez e do nada começar a fazer. É um absurdo que a evolução não dá saltos. Mas, como professores de nós mesmos, desmembrar uma atividade. Na matemática você começa pelas 4 operações, depois você vai para a equação de primeiro grau, depois para a equação de segundo grau. Existe uma sequência lógica que nós também precisamos observar. Essa é uma maneira pedagógica de vencer o medo. Somando-se a isso, integrado a isso, porque parte disso é a confiança do aluno no professor. Para ele ir se dedicando a essas etapas do aprendizado, ele precisa confiar no professor. E espiritualmente, não se vence o medo com coragem. A coragem é apenas uma máscara que as pessoas colocam nos seus rostos, um personagem que elas compõem para disfarçar o medo. Medo se vence com fé, com a confiança no sublime educador, no Pai de toda a humanidade, no Pai nosso que está nos céus, é que nós vamos podendo enfrentar. A criança confia tanto no pai e na mãe que atravessa as ruas sem olhar para os lados, desde que esteja de mãos dadas com o adulto. Aos poucos esse adulto vai lhe explicar, mas precisa
inspirar confiança, precisa transmitir confiança. Nós precisamos da confiança para curar a paralisia. Somente com a fé poderemos curar a paralisia. Desenterrar os nossos talentos e confiar em Deus, no caso, Senhor da vinha. Será que nós estamos prontos para essas tarefas positivas? Temos que enfrentar os fatores negativos para vencer a paralisia e temos que nos abrir para os fatores positivos. A realização, a felicidade e a realização dos talentos. E para conquistarmos a felicidade, precisamos desenterrar os talentos e acreditar do fundo de nossas almas que não caia uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E para isso, o estudo da espiritualidade é fundamental, o estudo da lei de causa e efeito, das formas, das leis através das quais Deus opera em nossas vidas. Eu sugiro, para isso, o inigualável O Livro dos Espíritos, onde são colocadas as leis através das quais Deus age na vida dos homens. Estude essas leis. Cada avanço que tivermos na lei de sintonia, na lei de causa e efeito, de ação e reação, na lei do trabalho, na lei do amor sagrada e única, lei maior, constituição maior do universo. Cada avanço que nós tivermos nesse sentido nos fará confiar mais, vencer o medo, a começar pelo medo dos medos, o medo da morte. Como pode temer a morte aquele que descobriu que a vida é eterna, que apenas o corpo perde a vitalidade, o espírito jamais morrerá? O Espiritismo, as doutrinas espiritualistas vieram trazer essa grande cura de matar a morte, de vencer a morte, vencendo pela raiz a origem de praticamente todos os medos humanos, porque espremendo, todos os medos são medos da morte. Entendendo a lógica espiritual, entendendo a vida pelo ponto de vista da eternidade, nós venceremos o medo, venceremos essa paralisia fundamental, desenvolvendo os nossos talentos, estudando e compreendendo as leis da vida. São esses os pensamentos de cura, de autocura, que nós oferecemos para a reflexão de vocês no dia de hoje. Avançando para transbordar esse sentimento, falemos com os nossos irmãos de humanidade, confirmando neles o que já é confirmação em nós e o que é também revelado por alguns espíritos, que nós continuaremos sendo desafiados por importantes eventos impactantes, que gerarão desencarnes coletivos, impactos coletivos, mas nada disso é o mal. São situações críticas que vão nos instigar, que vão nos desafiar, que vão nos fortalecer para que, aflorando os nossos talentos, nós vençamos a paralisia, vençamos o medo. Chamemos todas as crianças da Terra para brincarmos juntos, porque será brincando que todas as crianças aprendem a trabalhar, a se movimentar, a viver. Porque a brincadeira é uma representação da vida, é como um ensaio que o ator faz, desmembrando os nossos desafios em desafios menores, ou seja, aceitando e enfrentando os desafios de cada dia, de cada momento,
sem postergar, sem adiar, sem nos boicotar de forma alguma, é que nós poderemos conquistar essa vitória fundamental. Paralíticos de todo mundo, curai-vos. Curai-vos com Jesus. Curai-vos se limpando do passado, mas confiando nos seus próprios talentos e confiando na justiça perfeita de Deus. Assim seja, que essa confiança se manifeste, penetre nas almas, nas mentes e nos corações de todas as criaturas e promova essa cura fundamental, da paralisia ao movimento, da doença à vida. Curemo-nos uns aos outros. Mobilizemo-nos, incentivemo-nos uns aos outros a caminho de amarmos-nos uns aos outros como Jesus, que curava e ensinava sempre em movimento, nos ensinou. Graças a Deus, um grande abraço a todos, um prazer estar com vocês. Tomara que o dia de hoje tenha sido útil também para nós avançarmos nas nossas paralisias. Grande abraço a todos, amanhã estaremos de novo aqui. Esperamos que sim, porque amanhã já estaremos trabalhando. Tomara que não tenhamos problema. Até amanhã, se Deus quiser, com novas curas com Jesus. Grande abraço e até a próxima.